Olá, amados e queridos irmãos, aqui é o mensageiro Romualdo, que tem observado os vídeos, que tem acompanhado as mensagens. Estou aqui nesta manhã de sábado para transmitir para você mais um vídeo a respeito das coisas encobertas que os meus amados pastores escondem da igreja. E a igreja vive com medo, atemorizada, porque eles causam terror na vida do ser humano. Mas eu quero deixar para você essa mensagem, e eu gostaria que você fosse com esse vídeo até o final, para que você possa entender a palavra de Deus. Você que tem sede da palavra, você que quer a palavra de Deus, você que já está cansado do engano, da falsidade, da mentira, da avareza, você vai na igreja e você já vai sabendo, com dúvida, daquilo que você está ouvindo lá. Porque você ouve lá uma coisa e a Bíblia te mostra outra. E o pastor diz para você: não, irmão, porque hoje é assim. Mas ele não fala nada se não colocar a mão no teu bolso, se não tirar a tua lã, se não desfrutar do teu suor. E você não entende isso, porque você vive atemorizado. O tema desta mensagem, lembra que eu disse no vídeo anterior, você que acompanhou, você que observou até o fim, que eu falaria a respeito do pecado? Que pecado? Hoje, para mim, para você, para todos, a palavra de Deus ela mostra, não existe pecado, ele está morto. Não existe pecado, ele está morto. Mas você me chama de louco quando eu falo isso. Você me chama de herege. Você fala que eu não estudei na faculdade do homem, não fiz teologia. E não procuro fazer isso, eu procuro examinar as escrituras. E não vou falar nada para você que não esteja escrito dentro das sagradas escrituras. Porque a Bíblia, para você estudar, você tem que estudar ela da seguinte maneira. Você tem que descobrir quem fez a Bíblia, quem escreveu a Bíblia, quando escreveu, que época foi escrita, por quem foi escrita. Você está entendendo? Para que você possa chegar o mais próximo das verdades. Mas você vai pela conversa de pastor, de bispo, de padre, eles sabem as verdades, mas eles não te falam, eles guardam para ele. Por quê? Você já viu alguém que está caindo no abismo? O que quer fazer? Levar mais pessoas junto com eles. Porque eles não querem ir sozinhos. E isso você não entende. Mas Cristo nos salvou, Cristo nos livrou do pecado, Cristo aniquilou o pecado. E aí você me diz, então me mostra aí, irmão, aonde que é que fala essas coisas. Eu tenho aqui uma relação grande. Eu não vou dizer tudo no vídeo, porque fica muito extenso e você não vai acompanhar até o fim. Mas eu quero mostrar para você, começando no livro de Romanos. Eu tenho aqui Romanos, vários lugares, tenho no livro de João, 1 João, Lucas, Isaías, várias vezes falando de Romanos, Zacarias, 1 Pedro, e por fim, no livro de Hebreus. Não daria para me falar tudo para você num vídeo.
Mas antes de eu entrar na leitura, antes que eu me esqueça, eu quero mandar um abraço a todos vocês, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, que têm acompanhado os vídeos. E eu tenho orado a Deus para que um dia nós possamos reunir em um lugar e desfrutar da verdadeira palavra de Deus. A minha oração com Deus é essa. Eu não oro a Deus pedindo casa, pedindo carro, pedindo dinheiro. Você compreende? Porque tudo isso está no poder dele. E ele dá a quem quer, ele faz para quem quer. E tudo que ele faz por de espontânea vontade. Ele não fará nada porque eu pedi, porque você pediu, ou porque alguém pediu. É isso que você tem que entender. Então eu mando um abraço a todos vocês. E se um dia você sentir no seu coração de sentar junto comigo, nós abrir as escrituras e procurar resposta para as nossas dúvidas, porque vamos achar as respostas. Nas igrejas você não acha, porque nas igrejas não se prega. Nas igrejas se faz campanha, se come pão, se bebe água, se bebe suco, se banha com azeite, desce em piscina, vai para o monte, faz vigília, faz isso, faz aquilo, mas a palavra de Deus mesmo está o quê? Encoberta. Como isso aqui, ó. Você nunca ouviu falar, você nunca ouviu um pastor dentro da igreja dizer, irmão, o pecado está morto, não existe pecado. Você nunca ouviu falar isso, mas está na Bíblia. Por quê? Porque Cristo eliminou o pecado. Você entende? Você não entende ainda, irmão, porque você não tem acompanhado as Escrituras. Você é religioso, religiosa. Você tem uma religião. Olha o que fala em Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 7 em diante. Vamos ler. Que diremos, pois, vírgula, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Você entende? O pecado, tomando ocasião, habitou em mim com toda sorte de concupiscência. O pecado da lei, a transgressão da lei, trouxe o pecado de volta sobre mim. Por que é que isso acontece? Não é porque você bebeu, não é porque você fumou, porque você prostituiu, porque você adulterou. É pela transgressão da lei. O pecado tomou ocasião novamente. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião, novamente, pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências. O pecado, por transgressão da lei, tomou sobre mim toda sorte de concupiscências. Versículo 9 disse assim: outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Vou repetir: outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu
o pecado e eu morri. Você entende isso? O homem trouxe a lei de volta. Que lei? A lei de Moisés. Jesus veio em carne e osso, participou das coisas aqui da terra e aniquilou o pecado. Morreu, ressuscitou e deixou a liberdade. O homem foi lá de novo na lei e desenterrou o pecado. E você chega na igreja e ele diz: você é pecador, você que está no pecado, você que vive no pecado, cuidado que você vai para o inferno. Mas a palavra de Deus não diz isso. Mas a palavra de Deus não mostra isso. Às vezes você acha a palavra semelhante a isso, mas você não lê texto nem contexto. Você pega um versículo isolado e imprime na igreja. Mas isso aqui você não prega. Isso você não ouve. Isso você não sabe, você não aprende. O pecado não existe, ele está morto. E a gente pode provar dentro da Bíblia. Lendo texto, contexto. Estudando a palavra de Deus. Eu estou aqui transmitindo para você algo que você não sabe, que você não conhece. Se perguntar para as pessoas dentro das igrejas, elas não sabem. E quando você vai pregar, eles te chamam de louco. Mas Paulo deixou claro que pela loucura da pregação é que muitos chegam à salvação da vida, da alma, a salvação do mundo, por conhecimento à palavra de Deus. Você é pecador porque a lei foi transgredida, porque veio transgressor da lei. Olha o que diz aqui em 1 de João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3. Deixa o Romanos marcado aí, se você está acompanhando, porque nós vamos voltar lá de novo. 1 de João, 1 de João, capítulo 3, versículo 4, é isso? Deixa eu ver se é aqui. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 4, disse assim, ó: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Entendeu? Mente iluminada, coração puro, coração com sede, com vontade, com desejo da palavra. Leia com atenção. Deixa o Espírito Santo revelar para você. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Amém, amados? Você deve sempre estar postado da palavra de Deus. Você precisa entender a palavra de Deus. Você precisa compreender a palavra de Deus, porque é ela que vai mostrar para você a direção do Espírito Santo. O pecado está morto. O pecado não existe. O pecado foi aniquilado. Por que é que você não aceita? Eu não culpo você por não aceitar. Porque você não compreende a palavra de Deus. Porque você não entende a palavra de Deus. Porque não te mostram a claridade da palavra de Deus. Porque na igreja eles te ensinam você a fazer campanha. Ele ensina você a ser dizimista. Eles ensinam você a comer pão, a beber suco. Eles ensinam você um monte de coisa, mas as verdades eles não te ensinam. Ou aliás, não te mostram. Porque eles têm medo que quando você descobrir a verdade, você se aparta deles.
E isso vai acontecer naturalmente. A Bíblia diz que Deus conhece os seus. E aos seus, Deus vai revelando a palavra. Deus vai revelando a verdade. E quando você perde o medo, você sai das mãos dele. E quando você perde o medo, quando você descobre que você já é salvo, você sai das mãos dele. Você entende? Você não compreende isso. Porque você está preso. Você está algemado. E você precisa se libertar dessas algemas. Conhecendo a verdadeira palavra de Deus. Vou voltar lá em Romanos de novo. Romanos, novamente, para que você venha entender mais. Romanos 11, versículo 13, 11, 13. Olha o que diz mais dentro da palavra de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 13. Tem números, irmãos, mostrando que o pecado está morto, está aniquilado. E eu posso provar para você dentro da Bíblia por quê. Eu não estou aqui baseando em teses que eu acho, que eu penso, não, eu estou aqui mostrando para você o que Jesus nos mostra por intermédio da palavra. O que Jesus mostra por intermédio do apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Porque nós não somos hebreus, nós não somos judeus, nós somos o povo gentiles. E você precisa compreender essas coisas. Eu não acordo às vezes de madrugada para estudar a palavra de Deus, observar a palavra de Deus, para falar bobagem. Eu procuro mostrar para você as verdades bíblicas. De repente você fala, mas isso não é verdade. Mas qual que é mais verdade? O que está escrito aqui ou aquilo que está escrito lá em Malaquias 3, 8, 9 e 10? Qual que é mais verdade hoje? Você entende? Lá é uma verdade, mas para aquela época. E essa é uma verdade para hoje. Aqui, o que está lá em Malaquias não é para hoje mais. Mas o que está escrito aqui é para hoje, para agora. Porque Cristo, morrendo uma vez por toda, aniquilou o pecado. Olha o que disse então o apóstolo gentil, o apóstolo Paulo, no capítulo 11, versículo 13, dizendo assim, o apóstolo Paulo dizendo, dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico ao meu ministério. Paulo disse, eu sou o apóstolo do gentio, glorifico ao meu ministério. Qual que vale mais, a palavra de Paulo ou a palavra desses pastores que você ouve por aí? Ou a palavra desses bispos que você ouve por aí? Desses pregadores que não pregam a palavra de Deus? Que são ventres gulosos, ventres preguiçosos, ventres mentirosos, que tem preguiça de abrir a Bíblia, fica com as suas filosofias, fica rodeando, imprimindo peso para a igreja carregar, quando eles mesmos não se movem, não carregam a palha. Até para varrer uma igreja, ele pede para a pessoa varrer, fica o dia inteiro dentro da igreja e não varre uma igreja. Uma igreja que eu digo que é o costume deste mundo de hoje. Eu estou indo na igreja e a pessoa não sabe que a igreja é a própria pessoa. Não aprendeu isso. É campanha de libertação, é campanha de milagre, é campanha disso, é campanha daquilo lá que não está na Bíblia. E as pessoas aceitam, porque elas não aceitam que o pecado não existe. E o apóstolo Paulo diz, eu sou o apóstolo dos gentios. Eu vim para mostrar aos gentios as verdades. Olha o que separava, lá no livro de Isaías,
Você vai ler junto comigo, né? Vai anotando aí, porque, irmão, se eu fosse passar tudo para você, nós iríamos passar aqui uns 15 livros da Bíblia, falando a esse respeito. De repente eu posso fazer um outro vídeo dando continuidade a estas verdades. Você entende? Olha o que diz lá em Isaías. Você está cansado de ler isso? Olha o que... Essa palavra, muitas pessoas procuram a revelação dela. E não é revelada, porque o Espírito Santo não revela a elas, aos mentirosos. E os mentirosos não podem te mostrar, porque não é revelado pelo Espírito Santo. Eles vão pela tese da teologia. Em Isaías, e se deixa marcado Romanos, porque nós vamos e voltas em Romanos. Isaías 59, 1 e 2. Olha o que disse lá, 1 e 2. Isaías 59, capítulo 59, versículo 1 e 2. Olha o que disse aqui, ó. Olha o que disse a palavra do Senhor. Lá na lei ainda. Isso era na lei. Não era hoje, porque hoje você é livre. Você entende? E quem faz a regra é você. Então eu posso beber? Quem faz a regra é você. Os salvos não têm esse desejo. Os livres não têm esse desejo de adulterar, de prostituir, de mentir, de andar na falsidade. O salvo vive em amor. Você entende? Diz assim, Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos, para não poderes ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A mão de Deus, ela não está encolhida, para que não possa nos salvar. Mas a transgressão da lei encobriu de volta Deus. Separou Deus do povo. Novamente. E o pastor vive falando para os irmãos, você tem que buscar Deus, tem que procurar Deus. Você tem que ir na igreja, é a campanha disso, é a campanha daquilo, e você não aguenta mais tanta campanha. Tem ministérios que as pessoas, a Bíblia delas não é para elas entender a palavra de Deus. A Bíblia delas é para carregar envelope. É porta-envelopes. É envelope de Santa Ceia, é envelope da família, é envelope da prosperidade, é envelope de não sei do que, é envelope pelo filho, é envelope pela mãe, é envelope pelo irmão, enfim, irmão, é tanto envelope que as pessoas já não aguentam mais. Tem pessoas que já formou dentro de casa, como eu posso dizer, uma livraria, de tanto livro que é vendido, que é passado a troco de ofertas. É tanto envelope que a pessoa pega. Ela já pode montar, como se diz, uma livraria. Mas a vida dela continua do mesmo jeito. Porque ela não sabe que ela é livre. Ela não sabe que o pecado não existe mais. E você está ficando perturbado com essa palavra. Que o pecado não existe mais. Eu vou provando isso para você dentro da Bíblia. E se você, meu amado, tem dúvida, é só me procurar. Onde eu moro, aonde eu resido, o que eu faço. Eu sou pedreiro, trabalho de pedreiro. Assento tijolo, assento piso. Você entendendo? O meu sustento é tirado daí.
O meu sustento não é tirado das costas dos meus irmãos. O meu sustento é com honestidade. E encontro muito tempo para estudar a palavra de Deus e dizer a verdade. Quando eles têm todo o tempo, porque não fazem nada, mas eles estudam para roubar, para mentir, para enganar, para seduzir. Eles são sedutores de povos. É isso que eles são. Sedutores. Eles trabalham o dia inteiro pensando, analisando, olhando a situação do povo, das pessoas, para poder tirar. Eles não dão alegria para as pessoas. Eles só dão tristeza, porque eles mostram para as pessoas um Deus cruel, um Deus ingrato, um Deus que só sabe soltar a mão. Eles não mostram aquele Deus que pagou o preço e disse: olha, filhos, vocês são livres. Mas não prejudica o seu irmão, não prejudica a sua irmã, porque vocês são filhos do mesmo Pai. Eles não falam isso, eles colocam divisão. Não, porque a nossa igreja é a que está salva, a nossa igreja é a que vai para o céu, a nossa igreja é que agrada a Deus. Não é mentira, isso é engano. Você entendeu? Então, Isaías fala que os pecados da época faziam separação entre o povo e Deus. Eu vou voltar em Hebreus, igreja. Vou voltar lá em Hebreus, melhor dizendo. Vou voltar lá em Romanos de novo. Volte aí. Volta aí, vamos ler mais um pouquinho de Romanos. Capítulo 10, versículo 4. 10, 4. Capítulo 10, versículo 4. Disse assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei acabou aonde? Lá na cruz. Porque Cristo é o final da lei. Lembra do que João diz, lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 4? Eu vou lá de novo. Vou lá de novo para você que às vezes está ouvindo agora, não ficar aí com sua dúvida. Mas lá em João capítulo 3, versículo 4, disse assim: ó, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Por quê? O pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Por você transgredir a lei, isso que é o pecado. O pecado que João fala é exatamente esse. Quem transgride a lei. E quem é que transgride a lei? É o que não aceita as verdades de hoje. É os que não aceitam as verdades do Evangelho. Entende? Então, no versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo. Romanos 8, 38 e 39. 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar nós do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada. Não é bebida, não é cigarro, não é prostituição que pode nos separar do amor de Cristo. E você diz: uau, agora eu posso fazer tudo. Você está equivocado. Se você acha que você pode fazer tudo,
É porque você não conhece as verdades da palavra de Deus. Porque quem vive em Cristo, quem vive em Deus, quem ouve a Deus, não tem desejo de prostituir, não tem desejo de matar, não tem desejo de roubar, não tem desejo de trair, não tem desejos da avareza. Você entende? Os salvos não têm esse desejo, porque vive em Cristo e Cristo vive nele. Esses desejos foram o quê? Mortos. Mas e se eu quiser fazer? Você pode, mas você vai pagar o preço. Porque tudo tem os seus frutos. E essas coisas são naturezas da carne. É uma questão para um outro tema, que as igrejas não falam, não mostram, não ensinam. Então, em Romanos 8, do 38 e 39, né, nos deixa claro, nada pode nos separar do amor de Cristo. Por quê? Por que eu digo isso? Olha o que disse lá em Zacarias na lei ainda, né? Um pouquinho antes de Mateus, Zacarias. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, vamos achar aqui. Tenha um pouco de paciência, porque com paciência você consegue entender a palavra de Deus. Zacarias, capítulo 3, versículo 9, 3:9, diz assim, ó: porque eis aqui a pedra que pus diante de Jesus. Melhor, quando ler e errar, volta e corrija. Vamos ler de novo. Zacarias 3, versículo 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei as suas esculturas, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Eis que tirarei a iniquidade desta terra em um só dia. Não é sempre. Todo dia tem libertação na igreja. E o pecado, Deus tirou a iniquidade em um só dia. Você não entende essas coisas, porque não lhe ensina. Lá no livro da lei, porque era lei. E para nós terminar o vídeo, para não ficar muito extenso,